Olha, se alguém algum dia dissesse para mim que eu iria utilizar do meu tempo para pegar um celular e gravar um vídeo para criticar o trabalho da Corregedoria Geral da União, um órgão de controle, eu diria para a pessoa que tava, você tá louco, nunca vou fazer isso. São pessoas sérias, trabalham corretamente. Mas eu não consigo compreender esse desejo incontrolável que as pessoas dos órgãos de controle, tal como a CGU e o Ministério Público Federal, sentem para deturpar tudo aquilo que eu falo e depois inventa uma mentira, fala que a mentira que eles inventou nunca aconteceu e por isso tem que ser arquivado. Caralho, eu não acredito. O que me gerou toda essa revolta foi que eu conheci o portal Fala BR e eu comecei a protocolar denúncias contra o Instituto Federal. Eu acreditava que protocolando ali, a CGU seria notificada de algum ilícito que ocorreu no Instituto Federal, mas era o contrário. Eu ia direto para o Instituto Federal. Então eu fiz várias denúncias sobre vários temas diferentes e aí o Instituto Federal elaborou o juízo de admissibilidade, esse documento que eu estou colocando aqui atrás. É o juízo de admissibilidade do Instituto Federal. Ao receber esse documento, era tudo que eu precisava do Instituto Federal. Porque o que aconteceu? O Instituto Federal, eu era servidor lá, e houve alguns desafetos com pessoas influentes. Essas pessoas influentes, não sei, cobraram favores e por algum motivo eles decidiram armar um processo criminoso para afirmar que houve ilícito onde não houve e assim simular uma demissão legal. Quando na verdade tudo isso não passa de uma ilegalidade. Então é óbvio que o Instituto Federal que praticou crimes contra mim em 2017, eu falei crime. Eu não falei infração disciplinar, violação ética, eu falei crime. Não falei violação de direito civil, eu falei crime. E se você olhar no artigo 339 do Código Penal, tá lá o crime de denunciação caluniosa. Se eu estou falando alguma calúnia aqui, se eu estou atribuindo crime falsamente a alguém, por que é que vocês não acionam o Ministério Público Federal e falam, olha, o Everton trabalhou no Instituto Federal, por estar insatisfeito com decisão em seu desfavor, agora publica vídeos na internet denegrindo a imagem dos servidores que atuaram no processo, atribuindo falsamente crimes a eles. Não é isso que vocês fazem na CGU? Todo documento que volta da CGU ou do Ministério Público vem falando, não há materialidade. Quer ver? Tá aqui, ó, o SEI emitido pela servidora Daniele Santos Silva. Daniela Silva Santos. Por fim, quanto ao ponto 4, não se evidenciou a ocorrência de supostas infrações denunciadas, uma vez que não foram apresentados elementos que comprovem a alegação de falso testemunho. Eu vou pausar e eu vou esfregar na tua cara. Onde é que está a materialidade? Aqui, ó. Tá vendo, doutora Daniele? No processo disciplinar, página 79. O que é que está escrito aqui? Franqueada a palavra para o pedagogo que deu início ao processo disciplinar, ele me imputou um crime. Sabe, você induzir menores a praticar crimes configura um crime que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Corrupção de menores, artigo 244b. Induzir menor a praticar crime. Aqui você vai ver que ele está falando que eu fiz isso. Que eu induzi menores a praticarem atos de agressividade, de discriminação, e que houve até um caso em que várias pessoas notaram que alunos influenciados por mim estariam atacando com piadas a menor deficiente física. Olha isso aqui. Passada a palavra para a testemunha, para querendo aduzir algo que não lhe foi perguntado, essa consignou. Desde o começo do ano passado, 2016, os alunos passaram a ter comportamentos mais agressivos. E de acordo com o setor sociopedagógico dos professores, isso se deve à influência negativa do servidor Everton. E isso pode ser constatado pelas redes sociais e a fala dos alunos. Como produto dessa influência negativa,
Os alunos do segundo ano médio de automação de forma geral não possuem parâmetros éticos de respeito às diferenças. Olha só, então o que ele quer dizer é que os alunos que tinham maior contato comigo não tinham respeito às diferenças? E aí ele fala aí, ó, na última reunião do conselho, os professores relataram que a aluna cadeirante está sendo alvo de piada por outros alunos. E você diz aqui no seu documento que não teve elemento de falso testemunho. É só uma alegação. Não tem nada que comprove, não é, senhora Daniele? É só uma alegação? Então quer dizer que essa afirmação aqui do pedagogo Leonardo é verdadeira? Se é verdadeira essa merda, cara... Se é verdade o que esse delinquente falou... Por que é que eu não estou respondendo pelo crime de corrupção de menores? Uma das coisas que eu falo... Se é verdade isso aqui, por que é que a menina apontada como menor deficiente escreveu uma carta apontada como deficiente vítima de violência psicológica, escreveu uma carta dizendo que eu era o melhor servidor da escola? Se é verdade isso aqui, por que ela ela escreveu uma carta para o diretor dizendo que os boatos que surgiram após esse testemunho estavam incomodando tanto ela que ela pediu para que o diretor tomasse uma atitude para parar? Se é verdade isso daqui, por que em testemunho ela disse que nunca sofreu violência de ninguém e disse que eu era o melhor servidor que tinha ali na escola, que eu sempre cuidava dela da forma que tinha que ser cuidado, sempre levava ela onde ela tinha que ir, por ela ser deficiente? Então isso aqui é verdade, caralho? É sério? Não se evidenciou a ocorrência das supostas infrações denunciadas, uma vez que não foram apresentados elementos que comprovem a alegação de falso testemunho. Então é sério? Então isso daqui não é para você prova suficiente? Isso aqui é um documento federal, tá bem? Aqui, ó, você quer ver? É a página do processo disciplinar, viu? Ó, o brasão aí da República, a página do processo, a assinatura dos envolvidos que estavam na sala, membros da comissão. Então, como é que eu não apresentei? Deus do céu. Pronto, deu uma acalmada agora e vamos de onde eu não devia ter saído. Eu já perdi o rumo aqui. Eu comecei a protocolar denúncias no Instituto Federal e eles elaboraram o juízo de admissibilidade, que era o único documento que eu queria. Como eu acabei de demonstrar, mesmo que indevidamente, fugir do contexto, o Instituto Federal ele estava disposto à prática de crimes. Então, se o servidor Leonardo Sacramento vai até a comissão investigativa e fala: eu testemunhei o aumento da violência entre menores e eu sei que o Everton é culpado, eu sei que são as influências dele, essas pessoas não iriam ser investigadas. Então eu tinha um salvo-conduto. Toda e qualquer pessoa que quisesse falar alguma coisa mal do Everton para ajudar a bolar um relatório final onde se simula um ilícito, sejam bem-vindos. Então é por isso que aqui, no testemunho que eu acabei de mostrar, se você prestar bastante atenção, ele é autoincriminador. Veja só. A partir do começo do ano passado, os alunos passaram a ter comportamentos mais agressivos. De acordo com o setor sociopedagógico e os professores. O senhor Leonardo Sacramento, o sócio pedagógico e os professores, todos eles notaram desde quando? Desde o começo do ano passado, desde o começo de 2016. Eles não fizeram nada. Sabe quando esse documento foi elaborado? Abril de 2017. E olha o que está escrito aqui. Na última reunião do Conselho de Professores, relataram que a cadeirante está sendo alvo de piadas por outros alunos. Quer dizer, então, que eles tinham conhecimento desde 2016 de que um servidor da escola estaria induzindo crimes. Eles não fizeram absolutamente nada durante todo o ano de 2016. Chegou em 2017, um novo crime aconteceu.
a discriminação contra a pessoa com deficiente. Abre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e vai no artigo 88. Discriminar pessoa em razão de sua deficiência é crime. Se ele fala que eu estava incentivando menores a praticar esse crime, eu estou cometendo a corrupção de menores análogo à discriminação com pessoa com deficiência. O Instituto Federal, ao receber uma denúncia de que os alunos da escola estavam sendo vítimas de crime, eles acionaram o Ministério Público? Não. Por quê? Porque acionar o Ministério Público, o Instituto Federal teria que explicar por que a comissão investigativa não foi atrás de identificar um professor que tenha testemunhado isso daqui. Por que a comissão não foi buscar um servidor do sociopedagógico que tenha testemunhado isso aqui desde o começo de 2016? Por que a comissão não quis ouvir uma aluna para saber se ela estava sendo vítima de agressividade? Entendeu? O que aconteceu nesse dia aqui? Quando o Leonardo Sacramento ele falou essa bobeira aí, foi o mesmo dia em que eu juntei ao processo disciplinar diversas cartas escritas à mão. Assim, já dá para ver. Dos próprios alunos. E eram alunos que o senhor Leonardo falou que estavam sofrendo violência. Então o Instituto Federal percebeu, opa, Leonardo mentiu. Se nós formos investigar isso, se nós formos atrás de procurar alguém que tenha testemunhado isso, a gente vai perceber que estão mentindo para incriminar o Everton. Que qualquer um que vier aqui mentir está sendo bem recebido. Então, por que o Instituto Federal eles não conduziram a investigação? Porque estava na cara. Os alunos do segundo ano estavam escrevendo cartas à mão, como forma de mostrar para a escola que eles estavam contrários à decisão da escola de me exonerar. Mas essas daqui não são as alunas que estavam sendo vítimas de violência? Então, o Instituto Federal sabia que eles conduziram uma ação criminosa, tá bom? Se eu estou falando alguma mentira aqui, me denuncia ao Ministério Público por atribuir falsamente crime a alguém. Eles estavam fazendo uma ação criminosa lá em 2017. Então, o juízo de admissibilidade era o único documento que eu precisava para mostrar que o Instituto Federal ele realmente não vai conduzir. Como o Instituto Federal não vai conduzir nenhuma investigação contra os seus, porque qualquer investigação séria iria revelar que o Instituto Federal agiu de forma criminosa, ele simplesmente emite o juízo de admissibilidade onde fingem terem estudado o caso e fingem que estão dando uma resposta à sociedade, uma resposta ao interessado, né? Olha, não há materialidade no ilícito denunciado. Como não, o Instituto Federal já deixou bem claro e documentado que eles não vão abrir investigação nenhuma, o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer denúncias na CGU, afirmando que esse documento aqui, o juízo de admissibilidade do IFSP, é um documento mentiroso, falso, com informações mentirosas que alteram a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. O Instituto Federal, quem elaborou esse documento, tem que ser autuado pelo crime de falsidade ideológica do 299 do Código Penal. O que é que a CGU faz? A CGU, como eu já mostrei aqui no documento emitido pela Daniele, não tem materialidade. Olha, o Everton não mostrou onde é que estava o falso testemunho. Se não é falsa aquela alegação do sujeito lá em dizer desde 2016 nós vemos um aumento da violência, incentivo à discriminação, se não é falso, por que eu não estou respondendo pelo crime de corrupção de menores? Se aquilo lá é verdadeiro, por que eu não estou respondendo pelo crime e por que a comissão não foi atrás de solucionar esse caso? O próprio processo disciplinar demonstra que aquele depoimento é falso. As vítimas que são mencionadas, a cadeirante, por exemplo, as alunas do segundo ano, diversas escreveram cartas em meu favor. Então, como pode aquele testemunho ter sido verdadeiro?
É óbvio que o senhor Leonardo Sacramento mentiu em testemunho. Aqui vamos. Então eu vou fazer uma leitura do juízo de admissibilidade para demonstrar como o Instituto Federal está simplesmente mentindo para a CGU e de uma forma muito estranha a CGU está aceitando essas mentiras. Não, pode mentir, mente mais. O Everton vai lá, faz a denúncia, ele mostra, olha, a prova está aqui, está registrado em um documento federal com fé pública depositada pelo próprio IFSP. Ninguém quer ouvir o Everton, né? O Everton está só falando porque ele está inconformado. Então vamos lá, vamos falar do juízo de admissibilidade. Suposto desrespeito ao sigilo de informações. Eu já não gosto da palavra suposto para tratar desse tema. O sujeito aqui, ele confessou ter divulgado o segredo que ele obteve conhecimento em razão do cargo. Existem 3 leis que condenam isso. Eu vou pausar para pôr na tela as leis. Voltando, olha o desrespeito que a elaboração desse documento aqui, ó. Juízo de admissibilidade em relação a esse processo. Esse juízo de admissibilidade, ele viola normas da própria CGU. Olha aqui, ele fala que a violação de segredo, que se tem razão, se tem conhecimento em função do cargo, ele é simplesmente aqui o artigo 116.3 e 19. Mentira. Isso aqui é o Código Penal. Revelar fato que se tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo. É crime, artigo 325 do Código Penal. Artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência. O inciso 3 do artigo 11 da Lei de Improbidade. E ainda tem mais. A lei que rege aqui, a 8.112. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Crime contra a administração pública, o que é o 325 do Código Penal. Improbidade administrativa, que é o que eu mostrei aqui em cima, artigo 11, inciso 3, e a revelação de segredo. Então, mesmo que não tivesse essas duas, ainda tem uma lei específica para quem revela segredo e que a demissão é um ato obrigatório. Então, você vê como o Instituto Federal age de forma a inocentar toda e qualquer pessoa que não seja o Everton. Não, olha só, vamos falar que o ilícito ele foi passível de uma advertência e que, como já passou muito tempo desde o processo disciplinar, a advertência já prescreveu. E aí eles falaram que a denúncia foi feita em outubro de 2021, prescreveu para a pena de advertência e que a violação do 116, inciso 3 e 8, já tinham prescritos. Só que as penas de demissão prescreveriam em abril de 2022. Então eles mentiram falando que estavam prescritos, eles fingiram que não existiam leis que impunham à administração pública o dever de demitir quem comete o ilícito de violação de sigilo. Mentem falando que cabe só uma advertência e fala, ó, tá prescrita a advertência. Olha só o compromisso do Instituto Federal com a ilegalidade. Isso aqui é o que eu falei, é o juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade, ele não foi elaborado pela defesa das pessoas que eu acusei. Foram elaborados pelo diretor Silmário e pelo reitor Silmário e o diretor Ademar. Mas parece uma nota de defesa. Olha, após análise dos fatos e documentos que integram o presente processo, não há indício de irregularidade sobre o desrespeito de guardar sigilo. Porque, ao revelar cópias do PAD à testemunha Reinaldo Tronto, salvo o melhor juízo, qualquer vício decorrente desse ilícito que afetasse o correto caminhar do PAD é matéria de questionamento daquele mesmo processo e foi feito nos termos da ocorrência juntado aos autos nas folhas 92 do PAD. Quer dizer, então, que se você fez um termo de ocorrência, olha, foi violado o segredo, alguém divulgou o segredo.
alguém vai lá e fala assim, ó, não podia ter divulgado, tá? Então a partir de agora não divulga de novo. E pronto, não existiu ilícito. Puta que pariu, aí eu venho protocolar a manifestação na CGU e vocês... Aí eu venho protocolar a manifestação na CGU e vocês ainda querem falar que eu estou apenas insatisfeito. Não, eu não estou falando sobre fatos que de fato ocorreram, que estão provados. Isso aqui é um documento público, foi emitido por um órgão público. Caralho, por que esse desespero de mentir? Não, olha, o Everton está mentindo, ele está inventando. Não, eu não estou inventando, caralho! Houve a violação de segredo que o sujeito teve conhecimento em razão do cargo que ele ocupava. Por ele ter divulgado esse segredo, ele cometeu o ilícito. Tá lá, revelação de segredo, 132 da Lei dos Servidores Públicos. É obrigatória a demissão. A Lei de Improbidade Administrativa, o crime contra a administração pública do 325. Aí não, aí vem aqui o Instituto Federal e fala, não, isso aqui é só uma advertência. E na verdade nem ficou configurado, porque não há indício de irregularidade sobre esse desrespeito. Por quê? Porque fizeram uma notinha depois dizendo, eu prometo que de agora em diante eu não vou revelar mais. Se fosse qualquer outro crime, se fosse, vamos pegar aí corrupção, policial pede R$100 para não dar a multa pro sujeito. Aí ele vai lá, o supervisor vê ele pegando R$100, manda devolver e pronto. Não tem resultado. O sujeito não perdeu R$100, o policial não recebeu R$100, acabou o resultado. Basta o policial falar, tá bom, desculpa, agora eu não vou mais receber propina, agora eu não vou mais pedir propina, e aí acabou o crime? Puta que pariu! Sabe, a CGU tem que fazer um esforço. Eu sou um aluno de direito que nem ao menos conseguiu concluir a faculdade e eu não teria coragem de dar um aceite dizendo que isso aqui tá dentro da lei. Caramba! Aqui, outra coisa que faz parecer que são os advogados do Eliseu que elaboraram isso. Outro-se, o suposto ilícito não restou configurado, pois não houve, conforme registrado no termo de oitiva de testemunha, página 255 do PAD, a intenção ou dolo em desrespeitar o sigilo. Então, se você não teve a intenção... é impossível existir ilícito. Porque, para os procuradores que atuam junto ao Instituto Federal e, pelo jeito, aos que atuam junto à CGU, não existe crime sem resultado. Não existe ilícito formal. Não existe aquele ilícito que só por você ter praticado já é ilícito. Então só porque não teve aqui a intenção, não teve ilícito. Mas quem foi que entregou a cópia do processo? Não foi eu, foi minha mão. Puta que pariu. E aí vem falar aqui, ó. E olha só como esse documento é um desrespeito à CGU. Então não houve intenção ou dolo em desrespeitar o sigilo das informações ao compartilhar com a testemunha cópia do PAD, dada a sua inexperiência à função. Qual é o artigo que eles estão falando aqui que o senhor Eliseu incorreu? Artigo 116, inciso 3 e 8, não é? O que é a CGU, para facilitar que os órgãos possam exercer seu dever disciplinar, elaborou um documento manual do PAD de processo disciplinar, né? E o que é que diz aqui, onde está grifado? Tampouco poderá o servidor alegar desconhecimento da norma ou falta de treinamento, capacitação para justificar sua inobservância, conforme o entendimento abaixo. Parecer DASP, abandono de cargo, ignorância da lei. A ignorância da lei não é cláusula excludente da punibilidade. E qual trecho isso aqui está falando? Qual artigo? 116, inciso 3. Qual é o inciso que eles falam que o Eliseu violou? Tá aqui, ó. 116, inciso 3. Viu? É um documento completamente em desconformidade com o Manual de Processos Disciplinares da CGU. E a CGU, eu não sei por que caralhos vem falar que isso aí é um documento que obedece todos os critérios e... Deixa eu acalmar de novo.
Aí, como eu disse, é o Instituto Federal atuando como advogado causídico dos servidores que atuaram em ilícitos. Existe a lei de improbidade administrativa que condena a revelação de segredo, o crime contra a administração pública, porque está lá no título 11 do Código Penal, e lei de improbidade administrativa e a infração disciplinar, que obriga a administração a aplicar a demissão. Mas aqui, olha como eles são advogados dos seus servidores, né? A testemunha, ela ofereceu cópia, mas ela não teve dolo e também ela tinha que levar em consideração que ela não tinha experiência na função. A CGU fala que quem viola o artigo 116, inciso 3 da Lei dos Servidores pode alegar isso. Não é nem a defesa deles que está alegando. É o Instituto Federal que está alegando em nome dos acusados. Então, é o Instituto Federal agindo em defesa. Olha só, eles não tinham experiência, né? Então não deve configurar nada. Se configurasse, ia ser aqueles ilícitos mais levinho que cabe advertência. E, portanto, já prescreveu. E olha que interessante, olha como é incoerente. Eles falam que o ilícito acarreta na violação lá dos incisos 116 e do artigo 116, inciso 3 e 8 da Lei dos Servidores Públicos, e fala aqui, ó, para esta conduta recomenda-se arquivamento por ausência de materialidade. Você tem um servidor confessando: eu entreguei cópia integral de um processo sigiloso que envolve menores. E o Instituto Federal fala, não tem materialidade nisso. Pelo amor de Deus, viu? Aí, chegamos à parte do termo do juízo de admissibilidade emitido pelo Instituto Federal, em que novamente eles vão inserir uma informação mentirosa para distorcer fatos juridicamente relevantes e prejudicar direito. Eu estou lendo a página 4. Após análise minuciosa dos fatos, documentos e do processo disciplinar número tal, que integram e o relacionam com o presente denúncia, não há indício de irregularidade sobre supostas infrações penais e administrativas, comissivas ou omissivas, denunciação caluniosa, falso testemunho, fraude processual, corrupção de menores, abuso de capaz, constrangimento ilegal de menores. Nossa, muita acusação, não é? Denunciação caluniosa, eu já falei disso, eu demonstrei. Aliás, foi autoincriminador o que o sujeito fez aqui. Porque quando o senhor Leonardo de Sacramento ele deu esse testemunho aqui, ó, olha a pergunta 8. Perguntado se em algum momento as alunas relataram se sentiram humilhadas ou constrangidas com o acusado. Sim, que o acusado... Sim, elas se sentem como um objeto sexual ou rebaixadas intelectualmente. Então ele está me acusando de fazer isso com as alunas, não é? Aí depois, franqueada a palavra a ele, né? O que é que ele diz? Ele se autoincrimina. Desde meados do ano passado, ou seja, desde 2016. Como é que o juízo de admissibilidade do Instituto Federal, vocês leram aqui, ó, a partir de meados do ano passado, os alunos passaram a ter comportamentos mais agressivos de acordo com o setor sociopedagógico e os professores, e que isso se deve à influência negativa do Everton. Esse documento, ele foi elaborado, esse termo de oitiva de testemunha, foi elaborado no dia 20 de abril de 2017. Se ele tinha conhecimento do ilícito desde o início de 2016 e não fez nada, ele criou a possibilidade de um resultado futuro. Então, se acontecer algum resultado futuro, ele é responsável pela mesma coisa, só que na forma omissiva. Ele não precisa fazer nada. É o típico caso, é o exemplo dado sempre em sala de aula. A mãe arranja um namorado, essa mãe tem uma filha menor, com 10 anos, o namorado passa a estuprar a filha toda vez que a mãe vai ao trabalho, a mãe toma conhecimento desses fatos, mas
para não perder o namorado, ela começa a se omitir e permitir que aqueles fatos continuem. Então, não é só o sujeito que vai preso pelo estupro de vulnerável. A mãe, por não ter feito nada e proteger a filha, também vai. Aqui é a mesma coisa. Servidor público, tá lá no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 4, artigo 100, inciso 6º. É dever do Estado agir para proteger os menores. Então, pera um pouco, ele sabia desde o início de 2016 que estava havendo um aumento da agressividade porque eu estaria influenciando isso. Ele não fez nada. Em razão da omissão dele, na última reunião do conselho, os professores relataram que a cadeirante estava... Quando foi a última reunião? Abril de 2017. Então quer dizer que ele se omitiu desde o começo de 2016, os professores se omitiram desde do começo de 2016, os servidores do setor sociopedagógico se omitiram, todas essas pessoas se omitiram e deixaram a atividade ilegal continuar, até que chegou um ponto em que escalou para a discriminação de pessoa com deficiência física, o que é crime. Basta ir no Estatuto da Pessoa com Deficiência Física e ler o artigo 88. Então, como é que não tem uma conduta omissiva aqui? Está escrito com todas as letras. Desde 2016 nós percebemos e nós não fizemos nada. Nenhuma advertência foi dada. Ele não teve seu horário de trabalho trocado. Como que não tem conduta omissiva aqui? Voltando para o juízo de admissibilidade. Denunciação caluniosa e falso testemunho. Sim, ficou provado que aquilo ali tudo era denunciação caluniosa e falso testemunho. As alunas escreveram cartas em minha defesa. A menor deficiente depois em minha defesa, falando que nunca sofreu nenhum ato de discriminação. Então ela desmentiu tudo aquilo lá que o Leonardo falou. Ele não fez então uma denúncia criminal. Ele não falou que eu estava induzindo menores a praticarem crimes. Então agora, ele não está sendo desmentido por todos os menores através das cartas, ele não foi desmentido através da menor deficiente, então isso não demonstra como é uma denunciação caluniosa? Se não está, olha a pergunta, se não está, é por isso que eu falo, eu não preciso de auditor da CGU mentindo para me proteger, porque basta encarar a verdade. Se não está configurado a denunciação caluniosa praticada contra mim pelo Leonardo Sacramento, então por que eu não estou respondendo pelo crime de corrupção de menores, induzir menores a praticar crimes? Fraude processual é um assunto a ser tratado à parte, eu não entrei nele ainda, mas eu nunca disse que aconteceu no processo. Corrupção de menores. Abuso de incapaz e tal. Aí, olha como que o Instituto Federal tem um compromisso com a mentira, tá? Eu tô lendo a página 4 do juízo de admissibilidade elaborado por eles, tá bom? Eles estão dizendo aqui, ó, teve condutas ora omissivas, ora comissivas, denunciação caluniosa, falso testemunho, fraude processual, corrupção de menores, abuso de incapaz, constrangimento ilegal de menores, condescendência criminosa, falsidade ideológica, irregularidades no mérito de decisão da autoridade instauradora em não afastar cautelarmente o servidor acusado do estágio probatório, entre outros. Todos cometidos pelos atos dos Campos Sertãozinho. E aí ele fala aqui, ó, salvo o melhor juízo, um dos primeiros atos praticados pelos servidores que deram início à representação, devidamente orientados pela Procuradoria Federal e Reitoria, foi o de protocolar notícia-crime junto ao Ministério Público do Estado para fins de apuração criminal dos fatos que deram início ao PAD. Quer dizer, então, que eles fizeram tudo certinho porque a Procuradoria Federal instruiu essas pessoas a fazerem uma denúncia criminal. Nossa, isso já isenta qualquer responsabilidade. Como eu disse, essa denúncia aqui, criminal que eles estão fazendo, eles me acusam de praticar o crime de assédio sexual contra uma menina que na época dos fatos tinha 14 anos.
Eles me mantiveram trabalhando em contato direto e diário com essa menor. Eu continuei convivendo com a menina que eles estavam me acusando de praticar violência sexual contra ela. Como é que o Instituto Federal chega aqui e fala, ó, eles denunciaram, então tá tudo certo. Mas se eles mantiveram o suposto criminoso em convívio com a vítima, e daí? Esse é o nível de mentira que esse documento representa. Então, só porque teve um protocolo de notícia-crime, não tem nenhum ilícito praticado pela Procuradoria, pelo setor sociopedagógico, Leonardo Sacramento, pelas minhas chefias. Leiam o artigo 100, inciso 6 do Estatuto da Criança e Adolescente. Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 100. Artigo 100. Inciso 6º. Intervenção precoce. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Esse artigo de lei foi respeitado? Para que o juízo de admissibilidade foi respeitado, porque fizeram a denúncia criminal, foram lá e denunciaram o Everton falando que ele estava cometendo assédio sexual contra a menor. Tomaram alguma atitude para cessar a situação de perigo? Como manda o Estatuto da Criança e Adolescente, a ação da autoridade tem que ser tomada logo que a situação de perigo seja conhecida. Não. Eles me mantiveram trabalhando em contato direto e diário com essa menor. Então, como que o Instituto Federal tem a cara de pau de escrever isso aqui e falar que isso aqui é uma apuração séria dos ilícitos que eu denuncio? E tem mais uma coisa muito interessante. Aqui está na lei da ouvidoria. É a lei 13.460. Eu estou lendo o artigo 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável. E conterá a identificação do requerente. Quando eu faço uma denúncia de crime, quem é o órgão responsável para dizer se o crime existiu ou não? Se o crime deve ser arquivado ou não? Só o Ministério Público ou o Poder Judiciário. O Ministério Público talvez ofereça a denúncia e o juiz diga, não, eu não vejo crime nesse comportamento, arquive-se. Agora, nunca pode o órgão público condenar criminalmente. Então, existe ali os artigos que causam a demissão, mas você não pode dizer que houve a prática de crime. A administração pública, os órgãos da administração pública não podem. Então, quando eu falo Eliseu e Reinaldo Tronto, eles praticaram o crime do 325 porque o Reinaldo Tronto solicitou o crime de divulgação de segredo. E o senhor Eliseu foi lá e consumou o crime de divulgação de segredo. Quem é capacitado para analisar se teve esse crime ou não? Ministério Público. O Instituto Federal encaminhou minha denúncia ao Ministério Público para que o Ministério Público se manifestasse? Não. Como é que eles vão varrer para debaixo do tapete se eles envolverem outro órgão? Então eles não podem, eles têm que chegar e falar, olha, nada foi configurado aqui, nossa investigação concluiu que não houve ilícito nenhum. Espera um pouco, eu denunciei criminalmente. E a mesma coisa que acontece com a denunciação caluniosa, falsidade e o falso testemunho. São denúncias criminais. Estão no Código Penal. 339, se eu não me engano, 342. Por que não vai para o Ministério Público? Por que o Instituto Federal, ao pegar essas denúncias, eles enterram elas dentro do próprio órgão? Como enterraram com esse documento aqui, ó. Vamos arquivar tudo. Esse documento é para já arquivar tudo de uma vez. Vocês da CGU, vocês dão muito crédito para o Instituto Federal, porque é uma pergunta bem simples. Quem vocês acham que estão mentindo?
Por um lado, você tem diversos servidores federais em todos os níveis hierárquicos, o reitor, o diretor de processos disciplinares, os advogados gerais da União, os membros que compuseram a comissão, todos esses servidores votaram lá e disseram que o processo estava normal. Aparece um, que foi o prejudicado, e fala, eu fui vítima de uma injustiça. É mais fácil acreditar que toda aquela turma, de todo aquele grupo criminoso, a organização criminosa, cada um ali tinha sua função, existia uma hierarquia. Tudo ali foi orquestrado para ser um ato criminoso contra mim. Então, agora, quando eu falo, é mais fácil acreditar naquela comissão ou é mais fácil acreditar em mim? O prejudicado, ele não aceita o resultado do processo. Então ele fica aqui atrapalhando o andamento dos órgãos disciplinares, protocolando denúncias sem pé nem cabeça. Se eu estou fazendo isso, por que eu não vou até o Ministério Público? Eu não posso, de forma nenhuma, olhar para quem elaborou lá o documento falando, olha, recomendo a demissão, ligar na polícia e falar, tem um cadáver enterrado no quintal dele. A polícia vai lá, escava o terreno, aí depois descobre que eu fiz isso só por birrinha, por insatisfação por ele ter feito o trabalho dele e me demitido de forma correta. Se eles fizeram isso, o trabalho correto, eu tenho o direito de falar que ele está em cárcere privado com alguém preso no porão dele? Eu tenho o direito a falar que tem um cadáver enterrado no quintal dele? Eu não tenho, né? Então por que eu teria direito de falar aqui denunciação caluniosa, falso testemunho? Se eu falasse que tem uma plantação de maconha na casa do procurador que emitiu um parecer favorável à minha decisão, e aí ele fala lá, esse cara aqui ele só quis criar problema para a justiça porque eu dei uma decisão contra ele. Eu responderia pelo crime de denunciação caluniosa. Eu fiz a polícia até a casa do procurador para verificar se tinha maconha lá ou não. Então, se eu faço uma denúncia que é escancaradamente caluniosa, não iria demorar nada. Imediatamente já iriam cair para cima de mim, falando, você está denunciando caluniosamente apenas porque você não aceita o resultado do processo. Já que você não aceita e as suas denúncias são caluniosas, nós vamos te denunciar. Nós vamos acionar o Ministério Público. Por que ninguém aciona? Eu estou dizendo, Leonardo Freitas Sacramento cometeu um crime. E, aliás, ele implicou os servidores do setor sociopedagógico e professores, porque ele disse, eu tinha o conhecimento e tal, e não fiz nada. E deixei o crime acontecer, até que escalou em um nível em que se tornou o crime de discriminação de pessoa com deficiência. Então, por que Leonardo Sacramento não vai até a justiça, até o Ministério Público e protocola uma denúncia crime contra mim? Ah, porque aí eu posso exercer a exceção da verdade, né? Aí a mão até prepara. Aí eu posso pegar aqui e falar, não, ele fez mesmo, tá aqui, depoimento assinado por ele. Então, salvo o melhor juízo, foi protocolada uma denúncia no Ministério Público do Estado de São Paulo para apuração criminal dos fatos que deram início ao processo disciplinar. É mesmo? Então só porque teve uma denúncia criminal no Ministério Público, aí tá certo. Nada de errado aconteceu. Então não pode ter acontecido denunciação caluniosa, não pode ter acontecido falso testemunho, não pode ter acontecido corrupção de menores, não pode ter acontecido constrangimento ilegal. Foi feita uma denúncia em dezembro de 2016. Então nada mais pode ter acontecido. Puta que pariu. Olha a cretinice. Com a finalização do PAD em dezembro de 2017, culminou na demissão do servidor Everton, sob a recomendação da comissão processante da Procuradoria Jurídica, o reitor, à época, encaminhou cópia integral do referido processo ao Ministério Público Federal. Vocês acham, sinceramente, me dê sua opinião, que um procurador, ele vai pegar um livro, um processo, que tem 500 páginas, vai ser mais ou menos isso daqui. Você acha que um procurador vai pegar esse processo com 500 páginas, vai pensar, os advogados gerais da República já analisaram isso.
eles não viram crime. Você acha que eles vão ficar lendo um processo de 500 páginas para ver se acham um crime? A minha revolta sempre foi, por que o Instituto Federal não faz uma denúncia específica? Olha só, o Everton praticou esse crime contra essa menor e a prova está aqui. Simples assim. Ou será que todo o corpo jurídico da Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal é incapaz de definir o que é crime? E outra coisa, eles falam que fizeram isso em obediência ao artigo 171 da Lei 8.112, que é o artigo que fala, quando você descobriu, quando a infração disciplinar estiver caracterizada como crime, o órgão público ele tem o dever de comunicar ao Ministério Público sempre que descobrir um crime. A denúncia de crime de induzir violência entre menores foi comunicada ao Ministério Público? Não, né? Por quê? Porque isso aí iria prejudicar o Leonardo, porque iria revelar a mentira dele, iria revelar como esse processo foi uma farsa. Então aquela denúncia lá, deixa quietinho. Vamos tacar o processo inteiro na mão do Ministério Público. Ó, Ministério Público, segue aí, ó, 500 páginas para você analisar e ver se você acha algum crime. Assim eles formalmente podem falar, nós enviamos para o Ministério Público, mas eles não enviam a denúncia. Eles só estão enviando um comunicado de que houve um processo. Ó, tá vendo essas 500 páginas aqui? Houve um processo. Divirta-se aí tentando procurar ver se tem crime ou não. Você acha que o Ministério Público vai olhar a cada testemunho para chegar lá no testemunho do Leonardo Sacramento e ver que tem uma incoerência ali? Pô, ele tá falando que teve incentivo à agressão aos menores. Cadê os menores agredidos? Você acha que o Ministério Público vai ficar caçando no meio de 500 páginas? Então, a minha reclamação ao Instituto Federal é que o Instituto Federal nunca utilizou... fez uma denúncia específica. Olha só, eles deram validade aqui para esse testemunho. Esse testemunho aqui está válido, consta como prova no meu processo. Desde meados do ano passado, os alunos passaram a ter comportamentos mais agressivos. Então, está válido no meu processo como prova. Então, se está provado, isso aqui está válido. Minha defesa questionou, falou que era mentira. A comissão falou, não, eu quero nem saber. Não prejudica a sua defesa. Mas eu não falei prejudicar a defesa, eu falei que é mentira. Quem é que está se importando? Quem é que vai se importar com a voz de um pobre coitado filho de metalúrgico analfabeto quando você tem toda a cúpula do Instituto Federal querendo te fuder? Então, o Instituto Federal mantém isso aqui como verdade, mas não denuncia o Ministério Público.